No último vídeo, nós iniciamos o nosso projeto de análise de RH com as etapas de entendimento do escopo e análise dos dados disponíveis. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com o terceiro passo, que são as etapas de ETL. Como nós vimos anteriormente, ETL é uma sigla em inglês que significa extrair, transformar e carregar, e consiste basicamente no processo de conectar o Power BI com as suas fontes de dados, realizar o tratamento desses dados e depois carregar a base tratada para as próximas etapas. Esses procedimentos são realizados no Power Query, que, se a gente se recordar também, tem a ver com aquele suplemento do Excel que surgiu lá em 2010 para a mesma finalidade, também para fazer ETL. Ele foi mantido como uma ferramenta integrada no Power BI, como nós vamos ver a seguir. Agora, nós vamos abrir o Power BI. Eu, por exemplo, tenho o ícone do Power BI salvo na minha barra de tarefas, mas caso você não tenha esse ícone afixado, você pode acessar o menu inicial do seu computador, pesquisar por Power BI Desktop e abrir o aplicativo. Pode ser que o Power BI demore um pouco a abrir, mas depois é mais tranquilo. Quando ele estiver aberto na sua tela, você vai ver essa janela inicial, trazendo alguns recursos para você já iniciar o processo de construção do relatório. Traz aqui uma lista de documentos recentes trabalhados, alguns tutoriais interessantes a respeito do Power BI, alguns links úteis também para as principais páginas relacionadas ao Power BI, mas nós podemos fechar essa janela. O Power BI Desktop é uma ferramenta que é bem parecido com as outras ferramentas da Microsoft, no sentido de ter as guias na parte superior, onde a gente encontra as funcionalidades que podem ser utilizadas para configurar e montar o seu relatório. No Power BI Desktop, a gente trabalha em 3 ambientes, e eles podem ser acessados nesse menu à esquerda. E eles são, o primeiro deles, o ambiente de relatório, na verdade é um ambiente que a gente já se encontra, e também conhecido como Power View, também vindo daquela herança da origem do Power BI. E é aqui, nessa área, onde a gente constrói o nosso relatório propriamente dito, onde a gente adiciona os visuais, os gráficos e tudo mais, vindos desse painel de visualizações que a gente pode ver mais à direita na tela. Só que, como a gente pode ver, até mesmo através desse painel de campos, mais à direita ainda, esse arquivo está completamente vazio, então não faz sentido a gente começar nada nesse ambiente. Os outros 2 ambientes são os ambientes de dados, onde a gente consegue fazer algumas configurações nas nossas bases de dados, mas também está vazio. E, por último, nós temos o ambiente de modelagem, também conhecido como Power Pivot, vindo lá daquela herança da origem do Power BI. Mesma ideia do Power View e do Power Query. Esse ambiente serve para a gente fazer o relacionamento entre tabelas, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Voltando aqui, então, no ambiente de relatório. No Power BI Desktop, quando você está criando o seu relatório, ele pode ter mais de uma página. Perceba que aqui embaixo, na parte inferior esquerda da nossa tela, tem a página 1 desse relatório que a princípio está vazio, mas nós podemos criar mais páginas. Separar o nosso projeto por assunto, ou então dividir um pouco a carga de visuais. Às vezes você está vendo que uma página está ficando muito poluída, talvez seja interessante dividir em mais páginas. Então essa é a ideia. Na verdade, esse documento vazio a gente não vai utilizar. Eu vou abrir um arquivo do Power BI já pré-construído com alguns elementos gráficos para a gente, um template pronto. Nós podemos ir em Arquivo, Abrir, Relatório, Procurar Relatório e, na pasta dos arquivos que vocês têm acesso, a gente vai procurar pelo arquivo Relatório RH. Vou dar 2 cliques para abrir. Então, agora que a gente está com o arquivo do Power BI aberto, nós podemos iniciar a nossa etapa de ETL do projeto.
Primeiramente, vamos acessar a guia Página Inicial no Power BI e clicar no botão de Obter dados. Depois de um tempo, a janela de conectores do Power BI vai ser aberta para a gente. Então, aqui a gente tem à vista todos os tipos de arquivos que a gente pode trabalhar, sistemas de informação, servidores de banco de dados, entre outros. No nosso projeto, como foi visto anteriormente, a gente vai trabalhar com uma base de dados que está em um arquivo de Excel. Então, podem dar 2 cliques em Pasta de Trabalho do Excel, ou então simplesmente seleciona e clica no botão Conectar. Agora, a gente precisa procurar o local onde a nossa base de dados está armazenada. No meu caso, eu já fui levado para a pasta onde está esse arquivo. Se por acaso não acontecer isso com vocês, aí vocês procurem o local correto. Aqui nós vamos abrir o arquivo BD Recursos Humanos. Fiquem atentos que tem uma pasta chamada Base Nova que vai ser usada posteriormente. A gente não quer essa pasta. Então, selecionem BD Recursos Humanos, cliquem em abrir ou simplesmente podem dar 2 cliques também. Essa janela de navegador aparece quando a gente trabalha com arquivos do Excel. E nesse menu à esquerda estão listados todos os objetos contidos naquele arquivo. Vão ser listadas as planilhas desse arquivo, objeto tabela, intervalo nomeado, e todos esses objetos podem ser utilizados como uma fonte de dados para o seu projeto. Como nós vimos anteriormente, o nosso arquivo possui 2 planilhas, chamada planilha 1 e RH. E aqui nessa janela de navegador também, quando nós clicamos no nome do objeto, uma visualização prévia daquele objeto é mostrado para a gente ter certeza se é realmente aquela fonte de dados que nós queremos trabalhar. Planilha 1 está vazia e a planilha RH tem os dados que a gente realmente vai precisar. Podemos marcar essa caixinha de seleção, portanto, do objeto chamado RH. E agora a gente percebe que os 3 botões ficaram habilitados para a gente no canto inferior direito da janela. E tem um botão carregar que, apesar dele estar destacado em amarelo, é quase irresistível a gente não clicar nesse botão, a gente não vai utilizar. Porque lembra que nós estamos na etapa de ETL, extrair, que é o que a gente está fazendo agora, conectando com a fonte de dados, transformar e carregar. E se a gente clica nesse botão carregar, a gente estaria pulando nesse momento a etapa de transformação e dizendo para o Power BI que a nossa base está 100% adequada, não precisa de nenhuma modificação. Mas nós vimos anteriormente na análise da fonte de dados que algumas modificações são necessárias antes da gente conseguir construir o nosso relatório com qualidade. E aí, infelizmente, no dia a dia a gente também percebe que essas bases de dados quase sempre vão precisar desses tratamentos também. É proibido clicar nesse botão? Não é possível fazer o tratamento posterior se você clicar nele? Não. Mas como nós estamos seguindo essa lógica de etapas, extrair, transformar e carregar, nós vamos fazer a transformação nesse momento. Portanto, podemos clicar no botão Transformar dados. Depois de um tempo, a gente vai ver que uma outra janela vai ser aberta no nosso computador. É a janela do editor do Power Query, que, como nós vimos anteriormente, ele surgiu como um suplemento para o Excel e foi mantido como uma ferramenta integrada aqui no Power BI, com o mesmo objetivo, de realizar processos de ETL na nossa base. Repara que o Power BI Desktop ainda está aberto em segundo plano. No editor do Power Query, a gente tem alguns pontos de interesse. A começar por esse menu que nós temos do lado esquerdo na tela, que é o menu de consultas. Aqui vão estar listadas todas as bases de dados que a gente estiver trabalhando nesse projeto atual. E nós podemos trabalhar com mais de uma base de dados. Na parte central da tela, nós temos a nossa base de dados propriamente dita e como ela está naquele momento, quais são os tratamentos necessários naquele momento. Do lado direito, nós temos um painel de configuração de consulta, com as propriedades, que na verdade nesse momento é simplesmente o nome da base de dados, que pode ser alterado caso seja necessário, e mais abaixo o painel de etapas aplicadas, que talvez seja uma das coisas mais interessantes aqui no Power Query,
Porque a ideia é que qualquer procedimento que você realize naquela consulta, ou seja, nessa base de dados que está atualmente selecionado, vai sendo gravado como etapas, justamente para poder automatizar esse processo de transformação dos dados. E o bacana é que, futuramente, quando novos dados forem adicionados nessa fonte, no nosso caso, naquele arquivo do Excel, todas essas etapas, quando a gente atualizar o nosso projeto, já vão ser aplicadas para os dados. Ou seja, a gente não precisa ficar tendo aquele retrabalho de tratar os dados a cada atualização, a cada novo registro incluído. Isso é muito interessante. A gente ganha muito tempo com isso e o nosso trabalho passa a ser mais eficiente. E, à medida que a gente vai clicando no nome dessas etapas, a gente consegue observar como estava a nossa base de dados naquele momento. E outro ponto interessante aqui no Power Query é que cada etapa tem um código associado, um código de programação mesmo, associado àquela modificação. E é um código em uma linguagem chamada linguagem N, utilizada para fazer ETL aqui no Power Query. Inclusive, é a mesma linguagem utilizada no Power Query do Excel. Lembrem que essas ferramentas têm a mesma origem. E, acima da nossa base de dados, nós temos essa barra de fórmulas, onde nós podemos observar qual é esse código. Se por acaso na sua versão do Power BI essa barra de fórmulas não estiver sendo exibida, você pode vir na guia Exibição do Power Query e marcar a opção barra de fórmulas. E ela vai passar a ser exibida. Nesse momento, não é o nosso interesse trabalhar diretamente com a linguagem M, como uma programação direta, propriamente dito. Primeiro que isso demandaria mais tempo, é uma linguagem, então tem os seus detalhes, tem as suas particularidades, e a gente precisaria de um tempo só para isso. E outro ponto é que a própria interface do Power Query, através das guias e das funcionalidades, permitem que você utilize essa linguagem de forma indireta, em uma interface bastante amigável, bastante simples de utilizar, para realizar esses tratamentos. E esse código já vai sendo gerado automaticamente para a gente. Obviamente que para tratamentos mais elaborados, eventualmente pode ser necessário a gente utilizar essas fórmulas ou essas funções, essa linguagem, vamos dizer assim, de forma direta, no ambiente de programação que a gente tem à disposição aqui no Power Query. Aproveitando que a gente está falando disso, esse ambiente de programação pode ser encontrado em página inicial do Power Query e no botão Editor Avançado, ou também na guia Exibição, Editor Avançado. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente abre essa janela, a gente tem a lista de todas as etapas, ou seja, é o código completo de manipulações que a gente tem até o momento nessa base. Mas, como eu disse, a gente não vai precisar preocupar com esse código diretamente. Um ponto importante que nós precisamos observar nas nossas bases de dados é que cada coluna dessa base precisa ter configurado um tipo de dado. Nós precisamos indicar qual é a natureza desses dados. Se aquela coluna está registrando uma data, um número inteiro, um número decimal, um dado de texto, data com hora, enfim. A gente tem alguns tipos de dados disponíveis aqui no Power Query. Olhando para cada uma das colunas, nós conseguimos ver esses ícones que estão representando o tipo de dado associado a cada uma dessas colunas. E, por padrão, o Power Query, entre as suas etapas que já são criadas automaticamente, tenta justamente reconhecer quais são os tipos de dados dessas colunas. É o que a gente encontra na etapa chamada tipo alterado. Ele vai observar qual é o tipo de dado mais presente naquela coluna e vai tentar identificar, e vai fazer essa configuração. Por exemplo, na coluna matrícula, a gente observa esse ícone 123. E quando a gente clica nele, uma lista de tipos de dados vai aparecer. E a gente vai conseguir observar que esse tipo de dado é o número inteiro, ou seja,
O Power Query reparou que nessa coluna a gente possuía números sem a parte decimal, sem as casas depois da vírgula. Na coluna, o que faz sentido, se a gente for parar para pensar. Na coluna data nascimento, o ícone que representa o tipo de dado é o ícone de data. Também faz sentido, são datas que estão sendo registradas aqui. Coluna faixa etária é o ABC. ABC representa o tipo texto, ou seja, são caracteres de texto. Números, letras, caracteres especiais são reconhecidos dessa maneira. E assim, ele vai passando por cada uma das colunas, tentando fazer essa identificação. Pode ser que a gente queira modificar esse tipo de dados por algum motivo, ou porque o Power Query não reconheceu corretamente, ou simplesmente a gente quer um outro tipo diferente do que ele reconheceu. Por exemplo, a coluna salário, que é a última coluna da nossa base de dados, nesse momento, ela foi reconhecida com um tipo inteiro, como um número inteiro. Mas, para que a gente não perca as casas decimais de salário que eventualmente possam aparecer nas atualizações do nosso arquivo do Excel, nós vamos fazer uma troca. A gente vai mudar de número inteiro para número decimal. E o processo é bem simples. A gente clica no ícone 1, 2, 3 e clica no tipo que a gente quer substituir. No caso aqui vai ser número decimal. Nesse momento, nós estamos tentando fazer uma etapa que é uma alteração de tipo, ou seja, ela iria gerar uma etapa também chamada tipo alterado. Ponto importante é que no Power Query, ele não permite que você tenha duas etapas com o mesmo nome nessa lista. E aí, a princípio, ele poderia criar uma etapa nova, chamada tipo alterado 1, seria a segunda etapa de alteração de tipo, ou então você pode simplesmente escolher atualizar o código da etapa atual. Onde nós temos a coluna do salário sendo reconhecida como número inteiro, a gente vai fazer simplesmente essa atualização, para não criar esse monte de etapas na lista. Podemos clicar em substituir atual, no botão substituir atual. Perceba que na lista de etapas nada mudou, foi só uma atualização como a gente viu, mas o código foi alterado. Agora ele está com esse tipo number, que representa o tipo decimal na linguagem M. E o ícone da coluna também mudou, agora é esse 1.2. É realmente importante a gente observar e configurar os tipos de dados adequadamente aqui no Power Query, porque se a coluna estiver com um tipo que não é o correto, futuramente o seu relatório pode ter problemas na hora de realizar os cálculos, na hora de utilizar esses dados nos seus visuais. Então, é uma etapa importante esse tipo alterado. Outra coisa que a gente poderia melhorar na nossa base é a padronização do uso das letras. Percebe que tem palavras que estão escritas, tem colunas, melhor dizendo, que estão todas em caixa alta, outras estão com as iniciais maiúsculas, como é o caso da coluna de gênero. Na coluna filial, por algum motivo, veio tudo misturado, algumas palavras todas maiúsculas, outras com inicial minúscula. E, para melhorar a visualização desses dados no nosso relatório posteriormente, nós vamos fazer essa alteração. Nós queremos fazer o mesmo procedimento, que é manter apenas as iniciais de cada palavra como letras maiúsculas. E isso vai ser feito na coluna de gênero, na coluna filial e na coluna de departamento. E nós podemos fazer essa modificação ao mesmo tempo nessas três colunas. Seleciona a primeira coluna, gênero, segura Ctrl no teclado e seleciona filial. Pode usar a barra de rolagem para ir para as colunas mais à frente. Segura Ctrl mais uma vez e selecione a coluna departamento. Com o botão direito do mouse em algum desses três cabeçalhos, nós vamos na opção transformar e depois colocar cada palavra em maiúscula. Perceba que esse procedimento foi realizado nessas três colunas. Agora nós temos uma padronização. E o interessante é que
a etapa com esse procedimento foi gravada e colocada nesse painel de etapas aplicadas. Ou seja, futuramente, nas adições de novos registros lá na nossa base, é provável que aquele padrão, na verdade, aquela falta de padrão nos dados, continue. Letras maiúsculas, minúsculas, e quando chegar nessa etapa na atualização, esse tratamento já vai ser realizado. Bom, ao longo do nosso treinamento, nós vamos explorar melhor as funcionalidades do Power Query, explorando aí as ferramentas de transformação que nós temos à disposição. Porém, nesse momento, a gente só quer ter uma noção do que o Power Query é capaz, e nós não vamos fazer nenhum outro tratamento nessa base de dados. Com isso, nós temos finalizado a transformação, a segunda etapa do ETL. Já fizemos a extração, transformação, agora precisamos carregar essa base tratada de volta para o Power BI Desktop. E para fazer isso, nós vamos em página inicial e podemos clicar no ícone de fechar e aplicar, que significa fechar a janela do Power Query e aplicar as alterações. Depois de um tempo, a base de dados vai passar a aparecer para a gente no painel de campos, que fica à direita da janela do Power BI Desktop. E quando nós clicamos nessa setinha, podemos expandir essa base de dados, que inicialmente a gente tem o nome de RH, e aqui nós temos todas as colunas daquela base, que podem ser utilizadas para a construção dos visuais. Nós vamos ficando por aqui nessa aula e, na próxima aula, nós vamos aprender a fazer a formatação dos nossos dados, que é a maneira como esses dados vão ser exibidos no relatório. Até lá!